Olá, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Souza, estamos começando aqui mais um episódio do Cabine 909. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, mas antes de contar o assunto para vocês, eu quero dizer que eu estou acompanhado dos dois maiores nomes da pastelaria paulistana. À minha direita, Danilo Fernandes, e à minha esquerda, Felipe Berigo. Oi. Olá, clientes. Estamos juntos nessa noite para conversar sobre um assunto que eu considero primordial para a evolução da história da música pop no século anterior e nesse que vivemos atualmente, que é o videoclipe. Vamos falar hoje sobre videoclipes. Eu gostaria de começar com você, Felipe Berigo. Muito bem. Queria que o senhor dissesse pra gente o que você acha do videoclipe como veículo para divulgação da música e a sua visão como consumidor. Cara, acho que o videoclipe foi o lugar que eu aprendi a ouvir música, né, além do CD, da fita cassete. Foi quando eu tive o primeiro contato com os artistas, né, visualmente, claro, de, sei lá, ver o Kurt Cobain tocando, ver o Mike Patton, ver, sei lá, todas as bandas dos anos 90 que eram legais e que, curiosamente, na época, quando passavam na MTV, eu não dava muita atenção. Ficava mais vendo ali o clipe no mudo, porque era muito legal ver clipe. No mudo? No mudo! Porque eu achava a música ruim e falei assim, o som é ruim, mas a imagem é bonita, né? Então, vou assistir assim, cara. Então, esse foi... Você ficava assistindo o Mike Patton no mudo. Então o Mike Patton calado é um poeta. Não, ele é foda. Na época ele era um poeta calado, né? Ah, tá. Não, mas hoje ele mora aqui, ó. Esse Aqui coraçãozinho também. pinudo. Ok. Então, tem várias casas. Senhor. Pô, eu também, né? Tipo, moleque, assim, acompanhava, mas o HF pegava mal lá na minha casa, em Guarulhos, né? Onde eu morava na época. Então, o principal lugar para eu ver videoclipe era na TV Gazeta, aqui de São Paulo, canal 11, programa Clip Trip. Glorioso. Era apresentado por um cara chamado Beto Rivera, que depois foi substituído pela Drica Lopes, se eu não tô ficando maluco. E, putz, o Clip Trip era um negócio meio sortido, assim, né? Não tinha muita pauta, né? Era o maior sucesso da época. Então, puta, passava muito Bon Jovi, passava muito John Scatman, Suzanne Vega, The Presidents of the United States, lembra? Eram uns clipes engraçados, esses caras e tal. E, puta, passava Nirvana, essas coisas Metallica do começo dos anos 90, assim. Então, formou o meu caráter ali, o Clip Trip. Depois, né, a gente melhorou a antena lá em casa e chegou a MTV. E aí, ó... Lá em São Bernardo eu demorei anos pra ter MTV também. E aí assistia clipe, ou era Clip Trip, ou era o grande lançamento do Fantástico. Nossa, pode crer! O clipe, caralho, aquela coisa verdade. gigantesca. Tipo, Maurício com o Bruce. Eu lembro do Black and White do Michael Jackson, eu vi no Fantástico. Cara, eu acho que é o que também, todo né? mundo lembra. O Lembro Free as a Bird dos Beatles saiu. Tá também. tipo um Pedro Bile apresentando, velho. Peter Bile. Apresentando, eu acho que era ele. São as minhas duas grandes referências. Eu lembro muito do Black or White porque, cara, parecia final de Copa do Mundo, assim, tipo, não tinha ninguém na rua. Os caras fizeram um barulho, né? Era Não, um vai lance- estrear. Puta, Que foda isso, sensacional. Foi. Assim. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar aí do que seria, em tese, o surgimento dessa mídia do videoclipe, assim. Acho que já tinha uma galera nos anos 20, né, ali brincando com edição, corta aqui, corta ali. Não pensando... Ziga Vertov, estudei muito na faculdade para poder falar o nome dele um dia. Não pensando em videoclipe, como a gente entende hoje, mas como acho que brincadeira, assim, né? Coisa de sincronizar o áudio com vamos vídeo com experimentar, uma vamos trilha ver. e tal. Era uma novidade, né? Porra, de fato é legal mesmo, né? Você vê umas edições dos anos 20, assim. E acho que nos anos 60 a coisa ganhou, ficou mais parruda, com os Beatles, né, cara? Sempre eles, né? Sempre eles. Né, Porra. o Richard Lester ali no Help, né? Mesmo colocando só a banda tocando e a música. Dirigiu a Hard Day's Night também, né? Cara, eu acho que sim, Eu acho que velho. sim. Eu acho que sim, velho. Eu não acho nada. Foi o cara que com os Beatles formou essa coisa do Vídeo, som, né? mandar a imagem e a música sem que a banda precisasse ir até o lugar pra tocar. Pois você tava falando desse bagulho, né? Que os Beatles não queriam mais excursionar. No Anthology, se eu não me engano, o George ou o Paul contam isso, que eles estavam cansados de precisar excursionar o tempo todo, e aí o lance do videoclipe surgiu como uma maneira de mandar
a imagem e a música sem que eles precisassem ir até o lugar, assim. Cara, sacadas dos anos 60. É muito né, louco, cara? assim como o videoclipe faz parte desse corpinho de coisas que formam a informação rápida, né? De que nessa época você ter um videoclipe gravado não era te considerar uma banda vendida, né? Não. Não, Né? era só mais Era só uma Era forma mais uma mais uma maneira. forma de divulgar, né? É. E depois, acho que em 81, quando a MTV nasce, na gringa, né? Isso rolava, né? Tipo, aí você tem um clipe, né? A indústria do videoclipe. Pois é, Exatamente. pois é, Exatamente. pois é. Aí a coisa já muda de figura, os caras começam a pensar toda a estratégia de divulgar um disco em cima ali do, né, o videoclipe, acho que logo, né, já entrou dentro de uma coisa de identidade visual do disco e tudo mais, né? Virou uma linguagem, né, e criou-se uma indústria em cima disso mesmo, graças a MTV. Bota essa porra pra funcionar, MTV. E aí esse lance todo do videoclipe como ferramenta de divulgação da música e tal, eu tenho duas coisas para perguntar. Primeiro, vocês acham que em um dado momento o videoclipe foi a maior maneira pela qual as pessoas consumiam música, mais do que o rádio, mais do que o disco? Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu acho que sim. Tanto que o primeiro clipe a passar na MTV americana tem até uma brincadeirinha, né? Que é uma música chamada Video Killed the Radio Star. Exatamente. Né? E A estreia da MTV. os caras chegaram chutando a porta, né? Com uma dessa, né? E foi o que aconteceu, realmente. Tudo passou a ser realmente impulsionado, como dizem os manuais de redação de hoje em dia, pelo videoclipe mesmo, né? Pelo visual, né? Visual, né? Então... Cara, é louco porque a MTV surgiu em 81 e a gente, né, tem um programa aqui falando dos anos 80 e tal, e nessa época também tinha alguns gêneros que eram não renegados, mas não eram bem quistos, né? Tipo, sei lá, o rap ou o heavy metal, que... que... Sei lá, cara, eu lembro quando o Metallica lançou o One, não era nascido na época do lançamento, mas quando eu fui ver a história depois, que a banda foi achincalhada, né? Falou, porra, como assim vocês gravaram um clipe? E o One é um clipe comportadinho da banda, né? A paletinha azul e tal. E a banda foi achincalhada, mano, vocês estão loucos em gravar videoclipe? É porque Tá ligado? Você acha que a MTV como grande mídia para suporte do videoclipe, né? E como sempre foi muito focada no pop, Sim. acabou dando pouco Cara, espaço para esses outros gêneros. Putas. E aí o cara acaba virando tipo, não, pô, então também não vai se vender. Então se você é do metal, cara, você não vai gravar clipe porque os caras não dão espaço pra gente. Aí quando o cara vai e grava, porra, vendido e tal. Puta, é foda isso, né? Não, é que eu acho que tem muito a ver, se você for olhar pra trás aí, a galera que não manja e tal, acho que tem mais a ver com a cultura do metal, né? Essa coisa meio hostil, Faz sentido, né? faz sentido. Hostil, e tipo, não, porque a gente né, Truzeira mesmo e tal. Satã. Os caras queriam ficar no underground e tal, e o Metallica talvez tenha sido a primeira banda que, tipo, né, rompeu essa barreira e falou, né? não, a gente quer abraçar o mainstream sim, levar o metal pras massas, e cara, é isso aí. o One não é nada comercial, né? A música. Sim. Ela é calma, mas... Cara, não, é bem comercial. É bem comercial. Porque isso vai cheio de ainda- gancho, velho. Ainda mais se você for pensar pra estrutura clássica do metal, cara, é uma música feita pra tocar na rádio. Cara, eu acho que ela é acessível, mas ela não é comercial, assim, porque a letra é pesada, né? Mas uma coisa é uma coisa, né? Tipo, o que o Danilo falou pra mim explica muito bem, cara. Ela é cheia de gancho. Ela é uma música feita pra tocar na rádio, assim. Olha, acho que a gente deve criar um próximo programa sobre Metallica. Pra Pra discutir o isso. Metallica já tinha feito o Fade to Black, que é o mesmo tipo de música, né? Tem a mesmo esqueleto, entendeu? Né? Baladinha, né? Isso, letra triste. Baladinha com final pesado e tudo mais. Tá com no Ride the Lightning uma e puta tal. sessão de instrumental, não sei o quê. Né? Então eles já meio que estavam apontando pra esse caminho, né? Mas realmente foi ali no Injustice for All que os caras Sim. chutaram a porta e falou, vem MTV e é nóis. Não, respondendo a sua É. pergunta, eu entendo que a MTV sim, ela ajudou muita gente a acessar música, ajudou muito o artista a crescer, a explodir e tal, mas eu acho que ela não era democrática, que eu acho que é o principal. Era jabática, será? Concordo. Além de ser jabática, Era, né? e né, a gente pensa na MTV Brasil,
que tinha um programa de música pop, mas tinha um programa de rap, tinha um programa de metal, mas não era em horário nobre. É que ela tinha um programa de rap, um programa de metal e, tipo, 25 programas de música pop. Por mais que tivesse, não era em horário nobre. Então, sei lá, eu entendo... Também foram aparecendo com o tempo. Sim. É. Mas eu entendo que não é tão democrático assim. E com o passar do tempo, isso vem do hoje, né? O videoclipe meio que ele ajuda a desmarginalizar algumas coisas. Alguns gêneros, assim, que antes eram malquistos. Pode ser, né? Tanto que aqui no Brasil existe uma produção de videoclipe pra funk muito foda, né? Porra, né? Muito foda. Eu queria, inclusive, entrar nisso. Eu ia justamente entrar nesse tópico que é, cara, o que se tornou o videoclipe pós-MTV. Porque, cara, hoje a MTV existe lá, né? Lançando seus reality shows. Morreu, mas passa bem, né? Nossa, mais morreu do que passa bem. Sarados, né? E pelados em São Francisco, tipo uns rolês assim, sabe? Are You The One? Né? Exatamente. Assisti a última temporada. Olha, é tão ruim que dá a volta e fica muito louco. Aí você fala, porra, vale a pena. Cara, e aí eu lembro que com o fim da MTV como mídia pra clipe mesmo, voltada 90% pra música, muita gente questionou sobre o futuro do videoclipe, né? Sim, vale a pena, né? Você, tipo... E aí, cara, hoje a gente tem o YouTube estabilizado aí como uma puta ferramenta a principal, pra divulgação. Cara, o YouTube disso. tem o melhor slogan do mundo, que é Broadcast Yourself. Sim. Isso é genial. E, cara, É o melhor slogan do mundo, assim, velho. Eu acho que o YouTube abriu o espaço que a MTV não abria, que é justamente, você tem um cara como Condzilla, Nossa, os caras... que começa produzindo coisas com baixo orçamento e, cara, de repente vira uma indústria. O que o cara tem hoje é um império audiovisual gigantesco, assim. Cara, você vê os clipes do MC Guimê pelo Condzilla, é um bagulho, mano... Então, assim, que antes, sei lá, você só pensava que o americano podia fazer. Hoje em dia, então, os caras de quebrada aí que faz funk e tal, a grande aspiração dos caras é trabalhar pro Condzilla. É impressionante. Não é Condzilla, mas eu estava comentando, eu estou olhando para você, espectador, mas estou falando com quem está atrás de você, que é Pedro Zafalon, nosso diretor. Lindo. Estava comentando com ele ali pouco antes da gente começar sobre o clipe novo da Anitta, que não é Medicina. Condzilla, mas, cara, que produção, velho. Tipo... Cara, não fica devendo nada pra artista gringa nenhuma por aí, saca? Tipo, produção... acho que tá aprendendo, né? E o clipe já feito, obviamente, pra esses tempos pós-MTV, né? E é engraçado que, né, cada vez mais, isso é uma impressão pessoal minha, ainda mais baseada na Anitta e tudo mais, cada vez mais o clipe, essas grandes produções de clipe são exclusivamente do pop, né? Pois é. Porque, porra, as bandas, outros gêneros aí, principalmente os artistas clássicos de rock, né, a galera mais consolidada, os caras, tipo, hoje resolvem a vida com o tal do lyric video, né? Taca lá a letrinha animada passando, você assiste, pô, legal, saiu a música. Acabou. E é isso. Ou outro faz um negócio. muito custo, um videozinho da banda tocando ao vivo ali num estúdiozinho e a história de uma mina correndo na rua, acabou. Sabe? Quem lançou desse macaco velho, quem lançou um clipe bem legal, agora aí, há umas 2 semanas, é o Noel Gallagher, né? Lançou uma música chamada If Love is the Law, né? Que é do disco mais recente. Então, o clipe... Mas o clipe eu não vi. O clipe é legal. Isso que eu odeio. É mesmo? Eu não ouvi ainda. O clipe é bacana e tal. E o Oasis, o Noel Gallagher, seu irmão maluco e tudo mais, os caras têm a tradição de ter clipes ruins, né? Sempre teve. Os clipes do Oasis sempre foram ridículos, são né? historicamente ruins. Horríveis, assim. O Little by Little, meu Deus do céu, aquilo ali é uma palhaçada. Pequeno Palilo. Little Palilo. Então, mas é um caso raro, é um caso raríssimo de alguém que, dessa seara aí, que investe ainda uma grana a mais em vídeo, cara. Cara, tipo, é legal porque você democratizou a produção. Então hoje qualquer artista independente com, cara, um celular bacana consegue fazer seu clipe. Se isso vai ser, cara, tipo uma super produção ou não, é uma outra questão, mas hoje você consegue produzir um clipe de maneira realmente independente, com a mesma estrutura, sei lá, que a gente grava isso aqui, que milhões de canais gravam por aí. Tem um ciclo muito louco nisso que você tá falando, que é super interessante, na real, que é... Desculpa te cortar. Não desculpa, mas tudo bem. Que a gente tava falando que antes a MTV dava mais atenção para artistas pop, né? E os clipes eram super produzidos, beleza, a MTV acabou. E aí agora a gente tem essa... Ou pelo menos no começo tinha essa
falsa impressão de que qualquer um poderia produzir um clipe. Democratizou. Pero no mucho, né? Porque o clipe da Anitta, por exemplo, não é pra qualquer um. Nem os clipes do Condzilla, né? Então ainda assim existe essa mãozinha na música popular e deixando de lado outras coisas, assim. Não, mas é que aí eu acho que é um lance de grandes produções e pequenas produções. Eu pelo menos penso, quando você fala em democratizou, você quer dizer que, cara, você abriu aquela ferramenta pra todo mundo. E isso, cara, isso existe. Tipo, qualquer banda... Graus de qualidade. Exatamente. Agora, se você vai produzir com o mesmo orçamento da Anitta ou não, aí é uma outra questão. Que você hoje é capaz de produzir, é a mesma coisa que aconteceu com a música em si. Cara, tipo, pra você gravar um disco 20 anos atrás, você precisava assinar com uma gravadora, você precisava ser descoberto pra aquela história clássica, Sim, sabe? sim. Hoje em dia, não. Cara, você juntou uma grana, juntou sua banda, entrou num estúdio, você sai dali com um disco gravado, sabe? Democratizou? Democratizou. Se isso vai ficar bom pra caralho, se isso vai ficar mais ou menos, se isso vai ficar uma bosta, aí acho que não é questão de... cara, tipo, isso é uma questão que sempre vai existir. Sempre vai ter quem tem mais orçamento e quem tem menos orçamento. Uma justiça seja feita, nem tudo se resume ao orçamento, né? Tem muita gente com tem a dinheiro questão na do bom mão gosto. fazendo cagada, Claro, né? claro. A gente Então, falou esse isso era no programa passado, que era o programa sobre capas, social, né? assim. A gente falou exatamente sobre isso. Nem assim, você pode fazer muito com pouco e pode fazer pouco com muito, assim como na produção musical, tudo, né? Então, justiça seja feita, a gente fala, a Anitta tá com dinheiro e tal. Tá com dinheiro e tá com gente que pensa a coisa pra ela. E ela pensa, é né? super competente enquanto, exatamente. enquanto produto lá, goste ou não da música dela. Eu não gosto, mas, pô... Gosto. Né? Gosto mais do que o último disco do Noel Gallagher. É mesmo? Confere a Anitta? Polêmica. Não tô falando na zoeira, não gosto. Eu acredito na prefere- versatilidade. Prefiro Downtown Medicine, prefiro. do que... Acho que, tipo, Noel Gallagher não deixa de ser um artista pop, ela também. Em música pop, prefiro. Você vai ser mijado, você sabe. Jorge, desculpa, Jorge vai. Vai. Jorge vai me... Desculpa, Jorginho. Ele tá quase pedindo, mije em mim. Um clássico da literatura moderna. Pô, então, vamos encerrar esse assunto Vamos. em grande estilo, como sempre fazemos. 1, 2, 3 clipes que mudaram a sua vida, assim. O melhor clipe do mundo, o mundo vai girar 1000 anos, vai girar mil vezes e não vai acontecer. Give It Away, bicho. Red Hot Chili Peppers. Give It Away? Give It Away. Give It Away? Give It Away. Jura? Juro por Deus. Eu acho o melhor clipe do Hoje mundo. você sonha com homens prateados. Eu tenho quase te certeza olhando. que você tá falando Give It Away e tá pensando no seu Como É Kiss. Eu também acho. Sério, os Homens Prateados é... Give It Away. Give It Away. Nossa, que é muito Give It Away. Ok. Give It Away. Ótimo, Give It Away. ótimo. Acho que é o melhor Ele tá aqui clipe. pra fazer juízo de valor, né? Eu prefiro o clipe da Anitta. Consigo. Give It Away. E o terceiro, Give It Away, cara. Eu vou ficar com 3 Give It Aways, assim. Meu Deus. De verdade. Ok. De verdade. É o meu clipe preferido You da are vida. giving away. Giving Away. Cara, não, eu tô falando de coração mesmo. A primeira vez que eu vi Give It Away, eu fiquei Não, em mentira. Tipo, choque. eu acho interessante. Eu Assim. fiquei em choque mesmo, porque ele conversa muito com a música, velho. Pra caralho. Pra caralho. Porque ele não tá contando nenhuma história, não tem, obviamente, nenhum sentido, né? Mas ele é muito bem feito, velho. Muito bem feito. Tá bom, tá certo. Sim. Senhor. Eu tenho alguns, cara. Eu acho muito foda. O Sledgehammer, do Peter Gabriel. Clipaço. Genial, cara. Ter Genial. comido né, a bola segura, né? Mas, pô, foi maior revolução na época. Tem os clássicos clipezinhos do Guns, aquela série, né? Don't Cry, Strange, November Rain, que é A série Minha Mina Morreu, né? uma doideira lá que, vou falar pra vocês que até hoje eu não entendi, mas tinha um impacto muito grande pra um molequinho de Guarulhos, que nem eu lá e tal. Que mais? Talvez acho que são os principais esses daí, cara. Belas escolhas. Belas Você escolhas. tem os seus, né? Que eu tô ligado. Cara, eu confesso que eu não pensei nessa lista antes, eu tô pensando agora enquanto vocês estão falando. E muito provavelmente eu não vou me lembrar dos clipes que mais me impactaram, com exceção óbvia do Black or White, que, cara, tipo, sei lá, eu tinha, tipo, 9, 8 anos de idade. E o Macaulay Culkin, né? Era Cara, o grande astro da época. Puta, tá lá que no clipe genial, Muito velho, louco. genial.
Mas, isto posto, cara, eu me lembro de ter ficado muito impressionado a primeira vez que eu vi Coffee and TV, do Blur. Puta, legal pra pode cacete. crer, Muito bom. genial, Que é um genial, puta caixinha de clipe. leite, puta, perfeito. E, cara, eu tô tentando lembrar de um, você falou do Guns e eu lembrei dele. Um clipe tosquíssimo, que é uma câmera fixa, tipo uma fisheye mesmo, assim, e o Axl cantando rapidão. Já sei. Eu tô tentando... É do espaguete? Não, é do User Illusion 2. E a música né? é... Isso! Tô ligado. Eu não tô Não é lembrando... Bad Attitude, não. Não. Garden of Eden. Garden of Eden. Garden of Eden. Essa música não tem o Alice Cooper? Eu lembro que alguma desse disco tem, não sei se é essa. Garden of Eden é The Garden, né? Talvez É, seja. The Garden e Garden of Eden. Acho que é The Garden tem o Alice Cooper. E eu sei lembro lá. que o clipe de Garden of Eden, eu tipo adorava ver, é um negócio tosquíssimo, a música é curta, a música tem tipo, sei lá, 2 minutos e pouquinho, Mas é assim. louco, parece que tá numa câmera de segurança, né? É. Gravando pra câmera de lembrei. E a segurança. banda tocando no fundo, tipo... Exato, exatamente. É The Garden é o que tem o. É o que tem Alice lembrei. Cooper. Agora eu lembrei da música, é isso aí. mesmo. Garden of Eden. Que louco. Eu, cara, tipo, lembro que fiquei, Ah. achei bem maneiro. Um clipe que, cara, eu adorava, que, tipo, era na época que eu assistia MTV, se eu não tava na escola ou batendo punheta, eu tava vendo MTV. Né? Tinha uns Ainda bem que você colocou um old, Pô, que bom né? que você falou que eu lembrei Tinha de uns Era na treze escola anos ou batendo punheta. Não, na escola não rolava. Tá bom. Tinha uns 13 anos, é aquela época, né? Você mora no sobrado, os pais estão em cima, você tá Ah, embaixo, sim. os pais estão embaixo, você tá em cima, né? Sempre lá. Sempre. Né? Moleque é assim, né? Manoplim. Manopla. Não, enfim, é um clipe que, porra, eu via sempre na MTV, lá pelos idos de 97, 8, talvez, e é o If God Will Send His Angels, do YouTube, que eu acho muito bacana. Eles estão num café, a tela é dividida em duas, assim, e fica 2 de cada lado. Tá sempre o Bono ali cantando, né? Cantando, não, ele fala, né, a letra, e o resto é tudo acelerado e tal. Eu tenho até um DVD que tem os clipes do YouTube. Eu acho que eu me perdi em algum momento. Você batia punheta pro... Não. É só uma referência temporal. Era ou Ele contextualizou onde ele estava. Na época em que ou eu estava na escola ou eu estava batendo punheta. Ou vendo MTV. Não batendo esse punheta. último Não. ou que eu não... Tá ótimo. Porra, que louco isso. Até dava na MTV na época do Luau e tal, até rolava, Cara, assim. Mas né? não pra If God Will Send His Não. Angels. Não, essa Porra, música Danilo, não. você falou de clipes marcantes, Imagina. velho. Eu lembrei de 2 que eu fiquei muito impressionado, assim, que eu falei, caralho, como que as pessoas permitem que outras façam isso? Que foi a versão do Marilyn Manson pra Sweet Dreams, que aquele clipe é bizarro. Exato. Na época foi muito bizarro. Beijão, Jimmy Iovine. E Closer do Nine Inch Nails, velho. Esse eu não me lembro. Que De ele... cabeça agora eu não me lembro. Beijão, Trent Reznor também. maravilhoso. tá lá também, né? Que é... Cara, o clipe é muito bizarro, o clipe foi proibido, né? Não lembro também. É, cara, de não, verdade. agora- E Acho que tipo, não- ele não foi me veio, censurado assim. porque tinha umas imagens... Falar em clipes censurados, Smack My Bitch Up, do Prodigy. Foda. O Foda. melhor Foda. clipe do mundo. Depois de Give It Away. Depois de Give It Away. Com certeza. É o quarto melhor clipe do mundo. Depois de Give It Away. Depois de Give 3 It vezes. Away. Pô, Porra. Acho que... Nossa, isso. deu saudades de ver MTV agora, mano. Bota essa porra pra funcionar, Pode crer, MTV. deu saudades. Monte a sua playlist no YouTube. Nossa, É verdade. possível? É possível, É né? possível. Monte a sua Pior que playlist no YouTube. A gente vai fazer isso. Queridos amigos, queridas amigas, como sempre, queremos saber o que vocês acham. Então, comentários aqui para os clipes que vocês consideram mais marcantes, clipes que vocês consideram ruins, clipes que vocês consideram bons, clipes que vocês consideram ótimos, clipes que vocês consideram giveaway. Negócio que transcenda a realidade. Isso. Comentem aqui, conversem com a gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, usar todos esses botõezinhos que estão aqui embaixo. E a gente se vê na semana que vem. Um beijinho.